bom dia. A partir desse momento a gente está gravando, então ao se manifestar nessa aula, você automaticamente concorda com os termos de uso de imagem e voz da plataforma. Pessoal, a gente vai ter mais uma aula teórica hoje de probabilidade, mas já começando a fazer um link com a estatística. Os conceitos que a gente vai apresentar na aula de hoje, eles são muito importantes para a gente entender mais à frente o que é um processo de estimação estatística. Tá? Comparado às aulas que a gente já teve, essa daqui de hoje, eu diria que vai ser a mais teórica até o momento. Tá? Ela vai exigir um pouco de maturidade matemática se algum de vocês não tiver, vai ter que fazer um pouquinho de esforço para entender, porque ela vai envolver a noção de convergência de funções. Antes de eu começar a aula propriamente dita, no contexto de probabilidade, eu quero recordar um pouco a noção de sequência de funções. Primeiro, sequência numérica. Aqui uma sequência numérica, xn é um número real. Vocês podem me dar um exemplo de sequência numérica? Por exemplo, essa daqui. Como é que é essa sequência? Para n igual a 0. 1. Para n igual a 1. 5. Para n igual a 2. Perdão, para n igual a 1 é 3, né? 3, 3, 5. 7. Ela é uma sequência de números ímpares positivos, né? Isso. Uma sequência numérica, então, é uma sucessão de números. Eu represento isso assim, por um x indexado por n, tá? Isso aqui é o índice da sequência. Agora eu também posso falar de sequência de funções. Aqui, o objeto x(n) é uma função real. Eu obtenho uma sequência de funções quando eu pego a fórmula de uma função e, de alguma forma, eu faço dela depender de n. Por exemplo, aqui para n igual a 0, x0 é quem?
igual a zero, dentro do zero, x é igual a zero. Né? Não, se eu colocar n igual a zero aqui, quem zero. vai ser o xn, o x0? Seno de x. Seno de x. Ah, tá certo. Tem mais um. Quem vai ser o x1? Seno de x sobre 2. Quem vai ser o x2, pessoal? Seno de x sobre 2. Vocês já entenderam, né? Onde que isso aqui surge? Num contexto onde eu quero contar funções, essencialmente, tá? Eu preciso contar é indexar, né? Então, o indexar é contar. Você pode pensar desse jeito. Eu estou, então, indexando aqui certas funções, e quando eu falo em sequência de funções, eu vou ter isso. Eu vou ter uma sucessão de funções onde cada termo depende do índice correspondente a ele, né? A fórmula da função em cada termo vai depender do n, tá bom? Tanto em sequências numéricas, quanto em sequência de funções, eu posso pensar na noção de convergência. E a noção de convergência é o quê? A noção de limite, né? Por exemplo, aquele 2n mais 1 que eu coloquei, quando eu fizer o n indo para infinito, quem é esse limite aqui? É mais infinito, né? E quando eu falar uma sequência de funções, por exemplo, aquela xn igual a seno de x sobre n mais 1, quando eu falo isso aqui, quem é esse limite aqui? Zero. Zero. Isso aqui é cálculo, né? O que a gente vai fazer na aula de hoje é definir uma noção de convergência, ou seja, uma noção de limite, para sequências de funções no contexto de probabilidade. Tá? Deixa eu só fazer um outro exemplo aqui. Qual o limite dessa função aqui quando n vai para infinito? O limite desse cara aqui, se vocês não lembram, é e elevado a x. E isso aqui não depende de n, então ele é uma constante com relação a n. Então, o limite dessa função aqui é e elevado a x mais x. Vocês concordam comigo? O que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Numa sequência numérica,
limite é um número ou mais ou menos infinito, que não é número, é um símbolo especial. Numa sequência de funções, o limite é o quê? O limite é uma função em geral. Ou o quê? Não, aqui o limite é uma função, né? Os números é mais ou menos infinito aqui não tem contexto, né? Ah, mas aqui você teve um número. Não, isso aqui não é o número zero. Isso aqui, nesse contexto, tem que ser visto como a função constante igual a zero, tá bom? Aqui não é um número, é uma função e elevado a x mais x, o limite dessa sequência de funções. Então, quando eu escrevo isso aqui, o limite dessa sequência de funções aqui é a função x. Tá bom, pessoal? A gente pode ressaltar isso aqui, dizendo que isso aqui é uma função de x e que isso aqui também é uma função de x. Tá bom? Tá claro isso? Agora, Sim, professor. do ponto de vista teórico, o que significa isso aqui? Esse limite aqui, pessoal, ele quer dizer o seguinte, matematicamente. Para todo epsilon maior que zero, existe um certo índice, n0, que vai depender do epsilon, tal que a distância entre xn e x, entre essa função e essa, é menor que epsilon para todo índice que for maior que esse índice especial. Tá? Eu gosto de escrever isso aqui da seguinte forma. Para qualquer tolerância positiva, existe um índice n0 de modo que a distância entre xn e x é pequena sempre que n for maior ou igual a esse índice especial. Tá claro o que é essa noção de limite aqui? Como dá trabalho a gente escrever isso aqui, o que a gente faz é abreviar isso aqui nessa notação limite, né? Tá? Então agora eu vou apresentar essa noção de convergência no contexto de probabilidade. Convergência de variáveis aleatórias. Uma variável aleatória, eu recordo vocês, que é uma função. Então, quando eu falo de convergência de variável aleatória, eu estou falando de convergência de uma sequência de funções. Tá bom? Eu vou ter uma sequência de variáveis aleatórias, então.
Vamos considerar aqui x1, x2 até xn, essa sequência de variáveis aleatórias. E cada variável aleatória dessa aqui está definida nesse espaço probabilístico aqui. Que tem um conjunto amostral sigma, uma sigma álgebra sigma e uma medida de probabilidade P. Tá? Eu esqueci uma coisinha aqui. Eu esqueci de dizer também que isso aqui é válido para todo x no domínio dessa função aqui, né? Se ela for real, então tem um para todo x aqui, né? Para todo x real. Eu digo que essa sequência aqui converge certamente para essa função x aqui, se esse limite aqui existe para qualquer ômega e ômegazinho. Repara que isso aqui que eu estou falando aqui é a mesma coisa que eu escrevi aqui, né? Certo? Se esse limite aqui existe para todo x real, lembrando que isso aqui são funções reais, e o x também, esse limite, vamos dizer, tradicional de funções aqui, no contexto de probabilidade, a gente chama essa noção de convergência lá de convergência certa. E a gente denota assim, xn converge para x com esse s aqui, que é de surely, no inglês, certamente. Tá? Vamos ver um exemplo? Eu vou escrever esse exemplo aqui, tá bom? Se é um contexto probabilístico, eu tenho que definir o espaço amostral. Meu espaço amostral vai ser um intervalo fechado em 0 e aberto em 1. A minha sigma álgebra vai ser a de Borel. E a minha medida de probabilidade, se eu tiver um conjunto assim dessa forma, 0, ômega, como é que eu vou medir probabilidade aqui? Isso vai ser o comprimento do intervalo, né? Então, se eu dou um intervalo do tipo 0 ômega, a probabilidade desse evento aqui, ômega é aleatório, não é? Ômega é um evento aleatório, então o comprimento desse intervalo é aleatório, não é? A probabilidade aqui vai ser medida pelo tamanho do intervalo, que é ômega, tá? Eu vou definir uma sequência de variáveis aleatórias aqui por essa fórmula aqui, ó. Tá? Quando eu penso nesse limite aqui, então, quem é esse limite, pessoal? Ômega é um número entre 0 e 1, né? Então, ômega elevado a n, quando eu faço o limite quando n vai para infinito, vai para quanto? Vai para 0, né? Vai para 0, né? Por que vai para 0? Ômega elevado a n. Porque ômega em módulo é menor que 1, né? Aí quando eu levo isso aqui a n, fica uma espécie de fração, né? Com um n no denominador, né? E esse cara aqui vai para quanto? Quando o n vai para infinito? Ômega. Ômega. Quem é esse limite, então? Ômega. Certo?
Esse ômega aqui, ele é uma variável aleatória x. O que eu estou vendo aqui? Que essa sequência de variáveis aleatórias aqui, ela converge para essa aqui, no sentido certo, né? Converge surely, no sentido clássico. Tá claro? Tá? Sim, professor. Agora, antes de apresentar uma próxima definição de variável aleatória, eu vou explorar esse exemplo aqui mesmo. Eu vou trocar ele ligeiramente. Era aberto aqui, não era? Agora eu vou fazer fechado. E eu vou pedir para vocês recalcular esse limite aqui. Quem é esse segundo limite aqui? Limite de ômega quando a n vai para o infinito é quem? Pessoal, vocês sabem fazer essa conta. Vocês fizeram anteriormente. Quem é esse limite aqui? É ômega? É ômega, né? Estou passando um limite com n. Aqui não tem nenhum n nessa fórmula. Se é uma constante, é a própria constante, né? Quem é esse limite aqui? Um? Acho que é menor ou igual que 1, né? Quem é esse limite aqui? Zero ou 1, depende do. Se ômega é 1, fechado. Se ele for menor Depende. que 1, é 0. Muito bom. Me explica aí, então. Isso aqui é igual ao quê? Isso aqui depende. É definido por parte. Quais são os valores que podem ser aqui? Vai ser 0 quando o ômega é inferior a 1. Se ômega está onde, Juliano? Está nesse intervalo aqui, né? Ou 1 se ômega for 1. Concorda? Vem cá. Eu estava falando ali. Esse aqui é o meu xn, né? No contexto anterior, eu falava nisso aqui, que é Cx, né? Eu posso... Esse limite aqui agora é válido? Esse limite aqui é igual a esse? Nesse novo intervalo, não, né? Não. Aquela noção de convergência certa que eu mostrei ali, no exemplo anterior, ela não vale aqui. Xn não converge para x, certamente.
tá? Agora, não convergiu para cá só por causa de um ponto, né? Na maior parte do intervalo converge, né? Vocês concordam? Na maior parte do domínio dessa sequência de variáveis aleatórias aqui, cada variável aleatória aqui tem um domínio que é ômega, né? O espaço amostral. Só por causa de um ponto não convergiu. Vocês concordam que seria um desperdício a gente não ter uma noção de convergência aqui, porque ela funciona quase todo ponto. Não funciona em um único ponto. Quando a gente tem uma situação dessa, e a gente precisa definir uma noção de convergência, o que a gente vai fazer é abrir mão dessa noção de convergência certa, lá do cálculo, e vamos criar uma noção de convergência generalizada, tá? Um pouco mais fraca. Essa noção de convergência vai envolver probabilidade, tá? Então, por isso é uma espécie de noção de convergência probabilística. O que eu vou falar aqui? Eu vou dizer que a sequência xn converge para a sequência x quase certamente, almost surely, se essa condição aqui valer. Vamos entender essa condição aqui? Eu estou calculando uma probabilidade aqui, não estou? Eu calculo probabilidade num espaço probabilístico de eventos. Então, isso aqui é um evento probabilístico. Tá bom? E eventos probabilísticos aqui são definidos pelo quê? Por conjuntos, né? Então, vamos entender isso aqui. Eu tenho a probabilidade do quê? Isso que está aqui dentro dessa probabilidade é um certo evento, né? Que evento é esse? Esse evento aqui, ele é um subconjunto da sigma álgebra, é um subconjunto de eventos onde é um evento da sigma álgebra onde esse limite aqui é válido. A gente viu naquele exemplo que eu mostrei anteriormente que esse limite aqui não vale para qualquer evento ômegazinho, vocês concordam? Mas tem um... Vocês estão vendo aqui que a sigma álgebra aqui, ela é o intervalo fechado 0,1, né? A gente viu que não é para qualquer ponto desse conjunto aqui onde esse limite vale. Onde que ele vale aqui? Ele vale nesse subconjunto aqui. Nesse outro subconjunto aqui ele não vale, né? Então, eu digo que a sequência converge quase certamente se a probabilidade desse evento aqui, onde o limite válido for alta, né? For 1. Tá? Então, essa noção de convergência almost surely aqui, quase certamente, eu digo que essa sequência de variáveis aleatórias aqui converge para essa variável aleatória se a probabilidade desse limite aqui valer
for 1. Entendeu? For muito alta. Tá claro isso aqui, pessoal? Sim, professor. Tá? Voltando àquele exemplo, olha. Esse limite aqui não vale para qualquer evento no espaço amostral. No ômega igual a 1, esse limite não vale. Agora, se eu pensar de maneira aleatória aqui, a probabilidade desse limite valer é muito alta. Vocês concordam? Por quê? Porque esse espaço amostral aqui tem infinitos pontos, entre 0 e 1, né? Inclusive. Existe um único ponto aqui onde ele não vale, que é esse aqui. Então, a probabilidade do limite valer é muito alta. Entenderam? O probabilidade alta aqui, eu estou querendo dizer probabilidade igual a 1, né? Probabilidade igual a 1, a gente já viu na primeira aula de probabilidade aqui, que eventos certos têm probabilidade 1, mas o evento ter probabilidade 1 não significa que ele é certo. Significa que ele é muito provável, né? Vocês lembram daqueles exemplos lá com o quadrado que eu fiz? Da diagonal. Da diagonal, exato. Jogar um dardo no quadrado, escolher um ponto aleatoriamente no quadrado. A probabilidade de escolher esse ponto fora da diagonal principal é 1. Não significa que eu vou escolher necessariamente fora da diagonal principal. Eu posso escolher aleatoriamente e cair em cima da diagonal, né? Tá? Então, essa noção de convergência quase certa aqui, ela envolve essa probabilidade aqui. O que a gente está vendo aqui? É aquele limite que eu acabei de mostrar lá no quadro aqui, não é? Agora, nesse caso aqui, a 0,1 certo. Essa probabilidade aqui é 1, né? Então, essa variável, essa sequência de variáveis aleatórias aqui, converge certamente para essa daqui, x. Tá? Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Não? Posso seguir? Eu quero agora apresentar outra noção de convergência probabilística, e essa é chamada convergência improbabilística. Tá? Ela vai envolver um limite de uma probabilidade. Eu digo que a sequência de variáveis aleatórias xn converge em probabilidade para a variável aleatória x, se esse limite aqui é válido. Agora vamos entender esse limite aqui. Isso é o limite de uma probabilidade. Eu calculo probabilidade de eventos. Que evento que eu estou olhando aqui? O evento que eu estou olhando aqui é a variável aleatória xn menos x em módulo ser maior ou igual que epsilon para todo epsilon positivo. Ou seja, o módulo de xn menos x é a distância entre essa função aqui e essa. Vocês concordam comigo? Então, isso aqui está dizendo o seguinte: a distância entre essas duas funções é maior ou igual a epsilon para todo epsilon positivo. Então, no fundo, isso aqui, essa distância aqui ser maior ou igual a epsilon para todo epsilon positivo, significa que essas duas funções aqui estão muito distantes, não é? Se para qualquer tolerância que eu especificar ali, isso vale, essas duas coisas aqui estão arbitrariamente distantes. Vocês concordam? Sim ou não? Sim. Isso aqui está medindo, então, essa probabilidade aqui está medindo o quê? Isso aqui está medindo a probabilidade, isso aqui é uma medida de quão provável é o evento dessas duas funções serem arbitrariamente distantes uma da outra.
tá? Quando eu passo o limite aqui, como essa probabilidade aqui depende do n, faz sentido eu passar esse limite, não é? Convergência em probabilidade quer dizer o seguinte, então, que o limite dessa sequência aqui envolvendo essa probabilidade é zero. Ou seja, no limite, essa probabilidade desses dois objetos aqui serem arbitrariamente distantes é zero. Ou eu posso reescrever isso aqui de maneira completamente equivalente dessa forma aqui. Se a probabilidade aqui dessas duas coisas serem arbitrariamente distantes vai a zero no limite, eu posso dizer que a probabilidade dessas duas coisas estarem arbitrariamente próximas no limite vai ao quê? Vai a 1, né? Tá claro essa noção aqui? Convergência em probabilidade a gente denota aqui por um P em cima da seta. Vamos ver esse exemplo aqui. A minha sequência aqui de variáveis aleatórias cada variável aleatória aqui tem uma distribuição exponencial com parâmetro lambda igual a 1 sobre n. Lambda é a média. Na verdade, lambda é a média da distribuição exponencial, né? Como é que é a função de distribuição? Como é que é a densidade? Como é que é a PDF de uma distribuição exponencial? É a própria exponencial? Ela é assim, uma exponencial decrescente. Vezes a função indicadora do intervalo 0, infinito. Isso aqui quer dizer que em 0 a infinito ela vale isso, e fora do 0 a infinito ela vale 0, né? Tá bom? Agora o meu lambda é 1 sobre n, né? Concordam comigo? Isso aqui é PDF? Como é que eu obtenho a CDF? Integra PDF. A CDF é o quê? Eu vou fazer Z aqui. Tá bom? Então isso aqui é integral. Função indicadora do intervalo 0 a infinito. DZ. Essa função indicadora aqui, ela vai transformar os limites dessa integral em quê? Isso aqui vai virar a integral de 0 a x, né? Quanto dá a integral dessa exponencial aqui? Concordam comigo? Eu vou botar um mais aqui para eu me livrar daquele menos ali. O que eu vou fazer é inverter o sinal aqui. Tá bom? E se eu calcular isso aqui, vai dar 1 menos o quê?
exponencial de menos nx sobre nx. Na verdade, aqui vai dar um limite indeterminado, né? Peraí, eu fiz algum erro aqui. Não é só dividido por n? É só por n, tem razão. Isso aqui vai dar 1 sobre n, menos o quê? É 1 sobre n, 1 menos a exponencial de menos nx. Isso aqui. Concordam comigo? Tá? Tá faltando um n aqui, tá? Eu preciso, então, calcular aqui, para calcular essa convergência em probabilidade, eu preciso calcular a probabilidade de que evento? Como é que eu calculo essa probabilidade? Se isso aqui envolve xn, isso aqui é uma CDF, não é? Vocês concordam? Essa probabilidade aqui pode ser calculada com base na CDF. Agora, eu estou habituado a calcular a probabilidade de conjuntos assim, né? Lembram? Aqui está maior ou igual. Pela complementariedade da probabilidade, eu posso fazer o quê? Concordam comigo? Isso aqui é CDF de xn. Com epsilon, né? Essa CDF aqui a gente viu que era o quê? 1 sobre n. Tem algum erro aqui na minha conta. Não aqui, eu errei alguma coisa aqui. Só tem 1 sobre n no segundo aqui. Me ajuda a achar o erro aqui? Não, isso aqui estava certo mesmo. Acho que eu já sei o que eu errei ali. É,
Então, acho que faltou só a constante, né, de proporcionalidade na exponencial, que aí cancelaria. O constante? Tem a exponencial lambda exponencial de lambda x. Isso. De menos lambda x, lambda. Faltou um lambda aqui, né? Isso. Isso. Aí, No caso, se você botou lambda embaixo, aí teria que ser o inverso, né? não, o lambda é aqui na frente, né? Na PDF da exponencial. Se for menos lambda x, só que você botou dividindo aí, né? Aí é 1 sobre lambda aqui, perdão. Isso. 1 sobre lambda. Isso. Aí, então, aqui 1 sobre lambda vira n aqui. Perfeito. Então, tem um n aqui, tem um n aqui, um n aqui, que vai cancelar com esse n aqui. Então, some esse n aqui, beleza. A fórmula tá direitinho agora. Tá. Beleza, obrigado. Então, quando eu fizer essa conta aqui, essa probabilidade aqui pode ser reescrita como essa. E essa aqui é calculada com auxílio dessa CDF aqui, né? Beleza? É o que a gente está vendo aqui. Essa probabilidade aqui, então, vocês estão vendo que essa probabilidade aqui, ela depende de n. Essa fórmula que eu deduzi aqui é exponencial de menos nx sobre n. Ela depende de n, né? Faz sentido, então, eu passar o limite quando n vai infinito. Vocês concordam? Quando eu passo o limite aqui quando n vai para infinito, qual é o limite disso? Quando eu passar o limite com n indo para infinito, eu vou ter que passar o limite aqui com n indo para infinito. E isso aqui, quando tem um n no denominador, vai para zero. Então, esse limite aqui é zero, né? Isso é a definição de convergência em probabilidade. Eu tenho, então, que essa sequência de variáveis aleatórias aqui converge para x. Agora, x aqui é quem? A variável aleatória nula, né? Uma variável aleatória identicamente nula. Função constante. Tá? Tá claro, pessoal? Eu tenho que apressar um pouco. Só tem meia hora. A última noção de convergência que eu queria falar aqui para vocês é a noção de convergência em distribuição. Tá? Então a gente vai ter uma sequência de variáveis aleatórias, cada uma delas eu vou denotar por Fn a função de distribuição de cada uma dessas aqui. Eu digo que essa sequência converge em distribuição para uma variável aleatória x, que tem distribuição fzão, se o limite da sequência de CDF, essa que você está olhando, né? Você está olhando a função de distribuição da sequência, não a fórmula da sequência propriamente dita. Você olha para a fórmula de distribuição e passa o limite na fórmula da distribuição. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. A variável aleatória limite aqui, ela tem um suporte zero infinito. E a sequência de variáveis aleatórias ela é definida no intervalo zero aberto, fechado em n. Tá? E eu vou dizer o seguinte, essa variável aleatória aqui, limite, tem distribuição exponencial.
com o parâmetro lambda 1, ou seja, a CDF é essa daqui, a CDF da variável limite. Já essa aqui, definida em 0n, ela vai ser uma exponencial nesse 0n aqui. Então a CDF dela, de cada uma delas, dessa sequência, está definida por essa fórmula aqui. Tá bom? Qual o limite desse intervalo aqui, quando o n vai para o infinito? Quando o n vai para o infinito, esse intervalo finito aqui, 0n fechado, vai para 0 infinito. Concordam? E, quando eu passo o limite aqui, nessa f aqui, com n indo para infinito, isso aqui é justamente a definição de exponencial de menos x, né? Então, isso aqui, essa CDF aqui vai para essa. Vê se vocês concordam. A minha variável limite aqui, ela tem distribuição exponencial com parâmetro lambda igual a 1. O que isso aqui quer dizer? Que a CDF dela é quem? Tá? A minha sequência de variáveis aleatórias aqui, elas são definidas por uma CDF assim. Vamos passar o limite nessa CDF aqui da sequência. Esse cara aqui vai para 1. E esse limite aqui vai para quanto? Isso aqui no limite converge para onde? Exponencial de menos x, né? Agora, esse limite aqui, isso aqui, vê se vocês concordam que é a CDF aqui de cima. O que eu posso dizer, então, que essa sequência de variáveis aleatórias aqui converge em distribuição para uma variável aleatória x que tem distribuição exponencial com parâmetro lambda igual a 1. Tá? Quando eu falo que duas variáveis aleatórias convergem em distribuição, eu estou querendo dizer que o limite da sequência das CDFs do xn está indo para a CDF da variável limite x. Dúvidas? A última noção de convergência que eu quero apresentar aqui é a noção de convergência em média quadrática. Tá? Então, a gente tem lá uma sequência de variáveis aleatórias definidas nesse espaço probabilístico. Tá? A gente diz que essa sequência converge para essa variável limite aqui x se esses momentos de segunda ordem que vocês estão vendo aqui existirem e esse limite equivaler. E a notação que a gente usa aqui é xn converge para x em mean square, no sentido médio quadrático. O que esse limite aqui quer dizer? Eu estou pegando o quadrado da distância entre xn e x, né? Se o valor esperado, se a média dessa distância ao quadrado aqui no limite for 0, eu digo que eu tenho convergência em média quadrática. Tá? Vamos tomar a variável limite como sendo identicamente nula e a sequência de variáveis aleatórias como sendo uniformemente distribuída no intervalo 0, 1 sobre n. A PDF aqui, então, é n se x estiver entre 0 e 1 sobre n e 0 caso contrário.
né? Então, aqui é 0. Aqui é xn ao quadrado. Então, o valor esperado dessa diferença ao quadrado aqui é o quê? Isso aqui é 0, né? Então, isso aqui é o valor esperado de xn ao quadrado. E esse valor esperado, por definição, é uma integral, né? Agora, essa variável aqui uniforme, ela está definida onde? Entre 0 e 1 sobre n. Certo? Vamos calcular essa integral aqui. A integral de x ao quadrado vai dar x ao cubo sobre 3. Vai ter um n aqui fora. Vou botar esse n aqui. Entre 0 e 1 sobre n, né? Isso aqui vai dar o quê? N. 1 sobre n sobre 3n ao cubo menos 0, né? Dá 1 sobre 3n ao quadrado. Então, eu concluí aqui que se eu passar o limite aqui, quando o n vai para infinito, isso aqui dá quanto? 0. Isso aqui atende a minha definição de convergência média quadrática? Atende. Então, essa sequência de variáveis aleatórias uniformes aqui converge para 0 no sentido médio quadrático. Tá bom? Sumarizando aqui, eu não vou mostrar, mas tem alguns teoremas que garantem o seguinte. Convergência quase certa implica em convergência em probabilidade. Convergência em probabilidade, por sua vez, implica em convergência por distribuição. Convergência no sentido médio quadrático implica em convergência em probabilidade, por sua vez em distribuição. Então, se eu fizer uma hierarquia aqui dessas convergências em termos de conjuntos, a convergência certa está aqui dentro, ela é a mais restrita de todas, é a mais difícil de ser atendida. Depois eu tenho a quase certa, depois eu tenho probabilidade, e por último eu tenho distribuição. E a convergência média quadrática, ela é um conjunto aqui que está aqui. Ela tem interseção com essas outras, mas ela não está estritamente contido aqui. Ou seja, existem sequências que convergem no sentido médio quadrático e que convergem em probabilidade, mas ela não tem interseção, ela não está contida na quase certa. Existem sequências que convergem no sentido médio quadrático, mas que não convergem no sentido certo ou no sentido quase certo. Tá? Perguntas? Você deve estar se perguntando onde que essas noções de convergência vão ser importantes. Elas vão ser importantes quando a gente for falar aqui de estimadores estatísticos, porque as garantias teóricas que a gente pode estabelecer para convergência de estimadores estatísticos são todas usando essas noções de convergência probabilística, tá? Não é usando uma noção de convergência tradicional. Então, a gente vai precisar entender isso para os estimadores das próximas aulas. Posso seguir? Essa parte final da aula, eu queria falar de 3 teoremas importantes em probabilidade. Tá?
O primeiro deles é conhecido como desigualdade de Chebyshev. E diz o seguinte: imagina que eu tenho uma variável aleatória que tem média finita e variância não nula. E eu fixo uma tolerância positiva epsilon que é arbitrária. A desigualdade de Chebyshev diz o seguinte: a probabilidade dessa variável aleatória x aqui está muito distante da média, ela é limitada por essa fração aqui, que depende da variância e do quadrado dessa precisão arbitrária aqui. Ou, de maneira equivalente, eu posso escrever isso aqui fazendo o quê? Sabendo que essa probabilidade aqui é 1 menos a probabilidade de ser menor, eu posso escrever isso aqui, que a probabilidade dessa variável estar arbitrariamente próxima da média, ela é maior que esse limite fundamental aqui, 1 menos sigma 2 sobre epsilon 2. De maneira intuitiva, como é que eu posso interpretar essa desigualdade probabilística aqui? Uma variável aleatória que tem a média μ e variância não nula, finita, quase todos os valores dela são próximos da média. Tá? A variância é uma medida de dispersão em torno da média. Se ela é finita, isso garante que quase todos os valores vão estar próximos da média. Tá? Perguntas? Esse teorema aqui é importante não só por estabelecer um limite teórico para a distância de certos valores, para a probabilidade da distância de valores de uma variável aleatória com relação à média, mas o mais interessante dele é que ele não assume nenhuma hipótese sobre a distribuição da variável aleatória em questão aqui, ou seja, ele vale para qualquer variável aleatória que cumpra essa condição de que tenha média e que a variância seja finita, tá? Ele é um teorema muito geral, então. E a gente vai aplicar ele aqui agora, nesse segundo teorema aqui, que é a versão fraca da lei dos grandes números. Imagine que a gente tem uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. Todas elas têm média μ e variância sigma, tá? Ambos finitos. A média amostral dessa sequência aqui pode ser definida como a soma das variáveis aleatórias dividido pelo número de variáveis aleatórias. A gente chama de média amostral isso, né? A média amostral de um conjunto de valores é a soma deles dividido pelo tamanho deles, né? Agora, cada função aqui é uma variável aleatória, né? Se eu somar variáveis aleatórias, eu ainda tenho uma variável aleatória. Então, essa média amostral aqui, ela também é uma variável aleatória. E é fácil mostrar que essa nova variável aleatória x barra aqui, ela tem média μ, a média dela é igual à média de cada uma dessas aqui individualmente, e a variância é a variância sigma dividida por n, tá? O que a desigualdade de Chebyshev diz pra gente? Essa desigualdade que eu mostrei aqui. Que essa probabilidade aqui, do x menos μ ser menor que epsilon, ela é maior ou igual que esse valor, que esse limite fundamental aqui, né? Então, a probabilidade dessa variável aleatória aqui, dessa média amostral, ser menor, a probabilidade da distância dela, a média pequena, ser menor que a tolerância epsilon, é maior ou igual que isso aqui, né? Repara que eu troquei aqui o sigma 2, a variável aleatória, a variância de x, pela variância de x barra. Agora, a variância de x barra é sigma 2 sobre n, né? O que a lei fraca dos grandes números diz? Que isso aqui converge em probabilidade para média. Por quê? Eu tenho ali que a probabilidade de x
barra dessa variável aleatória aqui, menos a média, se menor que epsilon, é maior ou igual que 1 menos sigma 2 sobre epsilon 2n. Vamos passar o limite quando o n vai para infinito aqui dos dois lados. Quanto que é isso aqui no limite? Dá 1, né? Esse limite aqui, ele não pode ser maior que 1, né? Uma probabilidade só pode ser menor ou igual a 1, né? Então, quando eu faço isso aqui vira uma igualdade. Eu acabei de mostrar que esse limite equivale. Isso aqui quer dizer, então, o quê? Que essa variável aleatória aqui converge para isso aqui em probabilidade. É uma daquelas noções de convergência que eu mostrei anteriormente, né? Então, o que a lei fraca dos grandes números diz é o seguinte: pega uma sequência de variáveis aleatórias, uma sequência de experimentos, faz a média amostral. A média amostral converge para a média de cada uma dos experimentos com probabilidade 1. Então, muito provavelmente, a média amostral vai assumir valores próximos da média verdadeira. Essa é a lei fraca dos grandes números. E ela é que dá suporte para aquele nosso conhecimento empírico o seguinte: realiza muitos experimentos e vai fazendo a média, que você deve chegar perto da média verdadeira. Não tem isso? Vocês talvez tenham essa intuição. Existe um resultado matemático que formaliza isso, que é esse aqui, tá? Professor, Oi. acho que a dúvida intuitiva assim que eu estou tendo é que ele está, por essa demonstração que você fez, você provou que a média amostral vai chegar na média real, mas agora não se fala quantas amostras são necessárias. Não fala. Você mas entendeu? tem cuidado o seguinte: ela não está dizendo que ela vai chegar na média amostral. Ela está dizendo que a probabilidade disso acontecer é alta. Uhum. Tá? Converge em probabilidade. Convergência em probabilidade, lembra aquele exemplo? Não quer dizer que vai convergir para todo evento. Converge para muitos eventos. Tá? Isso quer dizer que isso não vai acontecer para todo evento. Isso acontece para muitos eventos. Tá? Ok. Isso é convergência em probabilidade. E o último teorema que eu queria mostrar para vocês, pessoal, é o teorema central do limite. E chama atenção, em português a gente chama teorema central do limite. Não é teorema do limite central. Tá? O que é central aqui é o teorema, não é o limite. Imagina que a gente tem uma sequência de variáveis aleatórias, todas com média μ e variância sigma. E a gente vai definir aqui o que eu vou chamar de uma variável aleatória normalizada. Eu vou calcular a média amostral aqui. Vou subtrair da média amostral a média μ. E eu sei que o desvio, a variância da média amostral é quem? É sigma 2 sobre n. Então, quem é o desvio padrão? É sigma sobre raiz de n, né? Eu vou dividir, então, a média amostral menos a média pelo desvio padrão da média amostral. Por construção, isso aqui tem média zero e desvio padrão unitário, não é? Se eu estou subtraindo a média e dividindo pelo desvio padrão, a variável resultante tem média zero e desvio padrão unitário, por consequência, variância unitária, né? O que o teorema central do limite diz é o seguinte: é que essa variável aleatória normalizada converge em distribuição para uma normal 0,1. Então vamos entender.
Eu fiz N experimentos lá. Construí a minha média amostral e normalizei a média amostral, tá bom? Isso é uma variável aleatória aqui, não é? Repete, faz o N ir para infinito, ou seja, faz muitos experimentos. A distribuição dessa variável normalizada aqui é uma normal 0,1. É isso que isso aqui quer dizer. A distribuição da média amostral tende para uma gaussiana. Tá? Com a média igual à média de cada um dos experimentos aqui e a variância igual à variância de cada um dos experimentos. É isso que esse teorema central do limite diz. Tá? Agora, repara que eu não botei nenhuma hipótese sobre a distribuição desses experimentos aqui, dessas variáveis aleatórias, né? Eu posso ter variáveis aleatórias com distribuição qualquer, que eu vou somando elas e a soma disso tende a uma gaussiana. Vocês lembram, provavelmente no curso básico de probabilidade, vocês devem ter aprendido que você soma várias distribuições que não tem distribuição gaussiana e no limite isso vai para uma gaussiana, né? É nesse sentido de limite aqui, tá? Por que é normal, é a distribuição mais importante que tem? Por causa de teoremas como esse aqui. Porque ela aparece em teoremas como esse aqui. Ela é uma espécie de distribuição fundamental. Ela aparece em lugares inusitados, com uma frequência muito grande. Eu não fui a fundo nesses conceitos de hoje, pessoal, porque esse é um curso com muito conteúdo, né? Então, para eu precisar apresentar isso para vocês com a profundidade que esse assunto requer do ponto de vista teórico, eu precisaria de muitas aulas. Então, isso aqui foi só recordar o conceito. Se vocês quiserem estudar isso mais a fundo, vai em algum desses livros aqui, tá? Então é isso. Com isso a gente fecha essa parte de convergência de variáveis aleatórias e teoremas fundamentais. Perguntas?